assim, a vida pelo Espírito. Então nós podemos colocar até como tema para essa pregação, a vida pelo Espírito. Gálatas 5, versículo 16. Todos encontraram? Pergunta se ela quer. Pega ali para ela, Gabriel. Eu vou estar aqui dando isso a leitura para nós ganharmos tempo e depois eu vou explorando com calma aqui cada versículo. Gálatas 5, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Vamos começar por aqui. Nesse momento, Paulo, ele vai tratar sobre esse tema, a vida pelo Espírito. O que é viver pelo Espírito. Paulo é alguém que trata muito sobre a lei, sobre estar debaixo da lei. O que é estar debaixo da lei? Nós, pela nossa força, não conseguimos cumprir a lei. A lei, ela aponta o nosso pecado. Mas nós, por sermos corrompidos em nossa carne pelo pecado, não conseguimos cumprir a lei. É por isso que nós enxergamos, por exemplo, antigamente, havia um sacrifício com animais para perdão dos pecados, na época do Antigo Testamento. No Novo Testamento, é claro, vem o sacrifício perfeito, que é Cristo, que morre na cruz por nós, e a partir dali, nós estamos no período da graça. Mas não é uma graça, obviamente, que você pode fazer tudo o que você quiser, não é isso. A graça, ela tem um poder transformador. Quem vive pela graça, que não está debaixo da lei, é uma pessoa que vive exatamente de acordo com a vontade do Pai. A graça de Cristo, através do sacrifício que Ele fez na cruz, nos leva a uma vida com Deus, através do Espírito Santo, que vem sobre a nossa vida. O Espírito Santo ele é derramado sobre nós, tanto para evangelizar, levarmos a palavra, sermos testemunhas, como também para transformar o nosso caráter, para vivermos de acordo com a vontade do Pai. Por isso que falo aqui sobre a vida pelo Espírito. Então não tem como eu obedecer a palavra pela minha força, pela minha sabedoria. E nem no Antigo Testamento podemos afirmar isso. Os homens e mulheres de Deus dependiam de Deus para poder fazer a sua vontade. Então, viver pelo Espírito é viver exatamente de acordo com a vontade do Pai, através da pessoa do Espírito Santo. Nós não conseguimos pela nossa força, mas quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, ele nos leva à vontade do Pai. Não seremos perfeitos nesse mundo, obviamente, vamos errar, vamos falhar, mas quando falhamos, por andarmos pelo Espírito, por sermos cheios do Espírito Santo, há um arrependimento sincero. Quando falhamos, quando erramos, quando caímos. Agora, quando uma pessoa ela vive errando, vive no caminho do pecado, faz todo tipo de coisa errada e diz que está na graça de Deus, ela não está na graça. Quem está na graça de Cristo é levado pelo caminho da vontade do Pai. É a vida pelo Espírito. E aqui Paulo fala, digo porém, no versículo 16, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos da carne, a vontade da carne. Então só esse versículo já quebra a ideia de quem está na graça pode fazer aquilo que quiser. E não é. Ah, mas Deus ele não é amor? Sim, ele é amor. Mas temos que lembrar que o amor dele não exclui a sua justiça. Ele é um Deus justo. E como é que funciona então o amor dele ligado com a sua justiça? Existe a condenação. Todos aqueles que morrem sem Cristo são condenados. Então o amor dele leva o homem à santificação. O amor dele chama o homem para o arrependimento. O amor dele chama o homem para uma vida diferente, para uma vida de acordo com a palavra. Aleluia. Tanto que a maior prova do amor de Deus foi Cristo ter vindo, morrido na cruz, por quê? Pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, a graça nos leva a fazer a vontade de Deus.
Por isso que Paulo fala, andai em espírito. Então, andar em espírito é andar em obediência. A maior prova que alguém é cheio do Espírito Santo, não querendo aqui desprezar os dons espirituais, eles são importantes para a edificação da igreja, mas não adianta ter dons e não ter o fruto do Espírito. Não adianta ter dons e não ter um caráter transformado. Os dons são importantes, mas antes de uma pessoa se preocupar com dons espirituais, ela tem que se preocupar com os frutos, ou com o fruto do Espírito Santo. Ela tem que se preocupar em ser transformada, em nascer de novo, em ter uma vida nova. O dom é importante sim. O dom edifica a igreja, tirando, é claro, o dom de línguas, que é para edificação pessoal, e só edifica a igreja se houver intérprete. Paulo também trata sobre esse assunto. Mas os dons são importantes, mas antes dos dons tem que ter fruto. É por isso que tem gente que alcança a mídia, por exemplo, tem dom na voz, canta muito bem, alcança aí lugares altos, só que a pessoa não tem fruto. E aí depois é descoberto coisas terríveis que ela fazia, pecados terríveis que ela cometia no oculto, mas levantaram ela só porque viram um dom, mas não procuraram saber se ela tinha os frutos do Espírito, se ela tinha um caráter transformado, se ela tinha uma vida transformada. Só se preocuparam com o dom que ela tinha. Ah, mas ela canta muito bem, vamos colocar ela para cantar na nossa igreja, vamos levantar ela dessa forma, mas não procuraram saber qual era o caráter daquela pessoa. E isso é o grande perigo. Maior do que os dons são os frutos. E depois dos frutos, o dom que Deus quiser te entregar para a edificação da igreja, Ele vai te entregar. Você pode sim buscar por dons, porque a Bíblia não proíbe, pelo contrário, Paulo incentiva a buscar dons com zelo, especialmente o de profetizar, que podemos levar para a pregação do Evangelho. Qual é a profecia? É a pregação da palavra. Mas antes dos dons, frutos, caráter, vida transformada, uma vida pelo Espírito Santo, vivendo de acordo com a vontade do Pai. E o versículo 17 diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a carne e o Espírito, que é o Espírito Santo, brigam entre si. A carne não quer fazer a vontade do Espírito, o Espírito não quer fazer a vontade da carne. É por isso que é impossível viver a vida cristã pela força pessoal, porque a carne não quer agradar o Espírito. Por isso a importância do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que conseguimos fazer a vontade de Deus. É aí que entra a graça dele. Como o céu não se alcança pela meritocracia, pelo merecimento, porque todos nós somos pecadores e falhos, e nossa carne odeia as coisas do Espírito, e essa é a palavra clara, a carne odeia tudo aquilo que envolve Deus, tudo aquilo que envolve a vontade de Deus. Por isso que nós estamos mortos em nossos pecados, mortos. Eu procuro deixar isso bem claro. Então nós não temos vida na carne. A carne odeia as coisas de Deus. Por isso a importância do Espírito Santo. Aí quando o Espírito Santo entra, começa a briga. Carne contra espírito, espírito contra carne. Os dois não querem fazer vontade um do outro. Por isso que Paulo orienta: andem pelo Espírito, vivam pelo Espírito. Há uma guerra, a carne falando, o Espírito falando. Andem pelo Espírito, vivam pelo Espírito. Não cumpram os desejos, as obras, a vontade da carne. E o versículo 18 fala: mas se sois guiados pelo Espírito, levados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí Paulo fala: quais são as obras da carne? Aí agora ele deixa claro, vai falando: idolatria, feitiçaria, brigas, contendas, adultério, prostituição, heresia, dissensões, guerras. E ele vai explicando. E depois de tudo que ele fala, ele ainda diz:
e coisas semelhantes a estas. Caso tenha alguma coisa que ele não listou nessa lista aqui que ele faz, ele fala, além disso, qualquer coisa semelhante a essas características desses pecados aqui. Aí entra a pergunta, mas espera aí, todos nós não pecamos e falhamos, mas uma coisa, como eu já ouvi o pastor falando, que o pecado para nós cristãos seja um acidente e não um estilo de vida. Aleluia. O pecado para nós cristãos, servos de Deus, que seja um acidente, mas não um estilo de vida. Nós ainda vamos falhar sim, vamos pecar sim, mas não faz mais parte do nosso estilo de Glória vida. a Deus. Paulo está tratando daqueles que vivem o pecado como o estilo de vida deles. No estilo de vida deles tem a idolatria. No estilo de vida deles tem a dissensão, tem a divisão. No estilo de vida deles tem a glutonaria, tem a bebedice. Por exemplo, estamos nessa época aí da festa da carne, e quantos têm feito tudo de errado, extravasado. Que muitos falam assim, nós vamos aproveitar agora para eu poder extravasar. E quantos que têm extravasado? Quantas famílias que vão ser destruídas ao final dessa festa? Quanta coisa que vai acontecer depois dessa festa acabar? É viver segundo o desejo da carne. E nós não vivemos assim. Fala aqui também de heresias. Isso é um ponto importante que eu quero deixar bem claro. Heresias é todo ensino que é contrário à palavra de Deus. A heresia é um caminho contrário ao ensinamento bíblico. Tem muita gente que não tem se corrompido no carnaval, mas tem se corrompido com heresias, ensinos contrários à palavra de Deus. Temos que estar atentos, temos que ter cuidado. Pessoas que têm uma oratória muito boa, sabem falar muito bem, às vezes criam um título para si, ministerial, mas pregam o contrário à palavra. Não siga esses exemplos. E, inclusive, igrejas que têm aberto com ensinos contrários às Escrituras. Não os sigam. Ainda que o ensino deles agrade ao seu coração, mas se não agrada ao coração de Deus, não siga, não participe, não faça parte. E isso vai acontecer ao longo da história. Falsos profetas que vão aparecer, querendo levar o povo para o caminho contrário à palavra de Deus. Ainda que a palavra dessa pessoa te agrade, se não agrada a Deus, se não está de acordo com a palavra de Deus, não siga essa pessoa. Não siga esse, entre aspas, profeta, porque ele não vem de Deus. Então tudo isso que é listado aqui, e ainda diz coisas semelhantes a estas, são as obras da carne. É a nossa natureza humana. Depois que Adão e Eva eles pecam, eles caem, a natureza humana, por completo, fica corrompida. E isso que acontece quando nós não estamos debaixo da vontade de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo. É importante pensar nisso. Quando eu falo que eu estou sendo guiado por alguém, essa pessoa está na minha frente, está me dirigindo. Ela conhece o caminho e ela está me orientando por aquele caminho, porque eu não conheço. Eu não consigo caminhar por aquele local, por aquela região, então eu preciso de um guia para poder me orientar, senão eu não vou conseguir. O Espírito Santo é a mesma coisa. Se não for por ele, não conseguimos viver a caminhada cristã. Ser guiado por ele é a primeira coisa, compreender que não conseguimos ser cristãos sem ele, pela força humana. É impossível ser cristão. Segundo, é estar submisso à vontade dele. Se eu sou guiado por alguém, eu vou ter que estar submisso àquele alguém. Se, por exemplo, eu estiver perdido, e chega alguém para me falar, olha, eu conheço o caminho para sair daqui. Então, vem comigo, eu vou ter que estar submisso àquela pessoa. Eu vou ter que segui-la. Eu não posso dizer, não, eu não quero ir por aí onde você quer. Eu vou por aqui. Eu vou continuar me perdendo, porque eu não conheço o caminho. Imagina, eu não conheço o caminho, aí chega alguém que conhece o caminho para me guiar, e eu não quero seguir aquela pessoa e quero continuar perdido. A gente olha e o que a gente pensa? Poxa, é loucura. É loucura, porque como é que essa pessoa lá tem um guia, mas quer se perder? Mas quantas vezes que nós já erramos assim? O Espírito Santo vem e diz, vem comigo. Eu falo, não, eu quero ir por ali. E eu continuo perdido. É loucura também. Lembre-se quando Jesus, no livro de Mateus, que eu me lembro no capítulo 7, no final do capítulo 7, no Sermão da Montanha, ele fala da casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha, que são aqueles que ouvem a palavra e aqueles que praticam, e aqueles que ouvem a palavra, mas não praticam.
Eu me lembro que quando Jesus fala sobre a casa na areia, ele fala: todo aquele que ouve estas minhas palavras, como hoje, estamos ouvindo a palavra de Deus, mas não a pratica, é semelhante ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Insensato é aquele que não pensa antes de fazer. O insensato é aquele que não pensa nas consequências. O insensato é uma pessoa imprudente. O insensato é uma pessoa descuidada. E quando o Espírito Santo ele vem para me guiar e eu não quero seguir a sua direção, eu sou insensato, descuidado, imprudente. Eu quero ainda continuar de acordo com as obras da carne. Eu ainda quero seguir o meu coração. E o coração do homem é corrupto por causa do pecado. A não ser que sejamos guiados pelo Espírito. E sendo guiados pelo Espírito, somos purificados, somos lavados, somos transformados. Glória a Deus. E Paulo trata sobre isso, para não nos conformarmos com este mundo. Nós cristãos não podemos nos conformar a aceitar o mundo do jeito que é, ou participar das coisas desse mundo. Somos um povo diferente. Não no sentido de sermos melhores que os outros, não, eu sou melhor que você. Mas nós somos guiados pela palavra de Deus. Isso é ser guiado pelo Espírito. É ser guiado pela palavra. É viver de acordo com a palavra. É ser submisso à palavra de Deus. É ela que nos guia. É ela que nos fortalece. É ela que nos santifica. É a palavra que nos purifica. É a palavra que vai nos levar até o caminho do céu. E não tem outra forma. Porque é pela palavra que conhecemos a Cristo. E Cristo é o Verbo. Só você lê João capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Falando de Jesus. Como Verbo, como a palavra. E que sem Ele nada que foi feito se fez. Então Jesus, que é o Verbo, que é a palavra, nos guia pela sua palavra. Bíblia Sagrada. Somos guiados pela Bíblia, pela palavra. E quem segue a palavra, segue a Cristo. Quem segue a Cristo é guiado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele aponta para Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo iria falar dele. O Espírito nos mostra Cristo. E Cristo se manifesta pela palavra. Quem vive a palavra, vive o caminho de Cristo, vive sendo guiado pelo Espírito Santo. E vai chegar até o Pai. Porque o caminho até o Pai é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O Espírito aponta para Cristo. Cristo aponta para o Pai. Quem vive a palavra é guiado pelo Espírito, que nos leva a Jesus, que é o caminho, o único caminho. Não tem outros caminhos, outros deuses, outros senhores, que nos levam ao Pai, que vão nos guiar até o céu, até a salvação. A morada que Deus ele tem preparado para nós, que Jesus disse: eu vou fazer morada para vocês, eu vou preparar lugar para vocês. Vamos dar continuação aqui, no versículo 22. Aliás, antes só para deixar bem claro o final. Os que cometem tais coisas, versículo 21. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, eu vou viver aqui na prática do pecado, mas como Deus ele é amor, ele não vai me condenar. Paulo deixando bem claro: os que cometem tais coisas, os que vivem nas obras da carne, em que o pecado é o seu estilo de vida, não herdarão o reino de Deus. Ou seja, quando fala que herdar, está falando de herança. Normalmente herança, a gente pensa em um pai que entrega a herança ao filho. Deus é o único que nos dá a herança sem ele morrer. Então o que Paulo quer deixar bem claro? Primeiro, o óbvio. Quem vive de acordo com as práticas do pecado não será salvo. Segundo, quem vive de acordo com a prática do pecado não tem Deus como seu pai. Eu recebo a herança do meu pai. Se eu não vou receber essa herança do reino dos céus, então Deus não é o meu pai. Então, eu não posso dizer, muita gente fala, todos são filhos de Deus. Mas o que Paulo está mostrando aqui é que é filho de Deus quem é guiado, dirigido, conduzido pelo Espírito. Eu não posso dizer que Deus é o meu pai se eu faço tudo contrário à vontade dele. Eu tenho que me humilhar, pedir ao Espírito Santo para ele entrar na minha vida, reconhecer que vivendo de acordo com a carne, eu vou ser condenado, me humilhar, me arrepender dos meus pecados, pedir ao Espírito Santo para entrar e daí passar a ter uma vida diferente, batismo nas águas. A partir daí, o Espírito Santo é derramado sobre nós, ter uma vida cristã, praticar a palavra, congregar, levar a palavra de Deus para outros também, que é outro ponto que foi falado aqui hoje. Quem é cheio do Espírito Santo vai querer levar a palavra a outros, é natural. É natural. Quem tem a presença de Deus na sua vida
vai querer passar a palavra para outros. Se você ganha, por exemplo, um exemplo simples aqui. Se você vai a um restaurante com uma comida muito boa, o natural é que você vai querer falar para alguém, cara, no restaurante lá tem uma comida muito boa. Você vai querer recomendar a boa experiência que você teve. Se nas coisas naturais nós queremos compartilhar para outros, quanto mais as bênçãos espirituais nós vamos querer compartilhar para outra pessoa, quanto mais nós que somos cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele clama por almas, o Espírito Santo ele suplica por almas. Nós somos guiados pelo Espírito a ganhar almas. Nós somos guiados pelo Espírito a compartilhar a vida que está em nós. E Jesus fala em João capítulo 4 para a mulher samaritana que se ela bebesse da água que ele oferecia, Jesus está falando de algo espiritual, ela tornaria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós nos tornamos fonte, a fonte ela transborda, a fonte ela jorra. Nós vamos alcançar alguém, nós vamos ser cheios do Espírito Santo e vamos querer passar essa palavra que nos deu vida para outras pessoas. E isso é outro ponto importante. Se eu não tenho uma vida de intimidade com Deus, eu vou ser apenas um religioso dentro da igreja. Se eu não sou cheio do Espírito Santo, eu vou ser só um religioso. Eu não vou ter prazer em Deus de verdade. Lembra do Salmo 1 que fala sobre aquele que não vive na roda dos escarnecedores, aí fala, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Presta atenção, prazer. Prazer. Não fala antes aquele que lê, que guarda a lei do Senhor. Deixa bem claro. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Prazer na lei de Deus é você ter alegria na palavra dele, é ter alegria em ouvir sua voz pela sua palavra. Isso é um ponto muito importante. É por isso que muitos não ficam muito tempo na igreja, porque não desenvolveram prazer em Deus, alegria em Deus. Temos que nos lembrar que a vida com Deus é um relacionamento com Ele. Um relacionamento contínuo, constante, em que eu desenvolvo nele um prazer, uma alegria, um desejo de estar com Ele. O Espírito Santo ele nos leva a ter prazer em Deus, alegria em Deus. Por isso que muitos não ficam na igreja, porque não desenvolveram o prazer na lei do Senhor, a alegria na lei do Senhor. Deus ele quer ser um Deus que quer ter intimidade conosco, intimidade profunda conosco, porque Ele é um Deus vivo e quer ter intimidade com os seus filhos. Ele nos chama de filhos. Ele quer ser um pai com intimidade com os seus filhos. Ele quer ter intimidade conosco. E quando temos intimidade com Deus, temos prazer nele. Quando temos prazer nele, vamos ter prazer na sua palavra. Que a sua palavra é a forma que Deus fala conosco. E quando temos prazer em Deus, nós não vamos querer viver de acordo com a carne. Pois quando eu vivo de acordo com a carne, eu desagrado aquele que eu tenho prazer. Temos que ter intimidade, uma alegria em Deus tão grande, que vamos querer fugir da aparência do mal, fugir do pecado. E se por acaso cairmos, vai haver em nós o arrependimento sincero, porque nele temos prazer. Aleluia! Agora vamos no versículo 22 agora. O que Deus quer que tenhamos? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que quer dizer alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, a fé, a mansidão, temperança, que também talvez essa Bíblia esteja como domínio próprio, que é a mesma coisa. Quem vive de acordo com a carne tem a lista que foi lida aqui. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem essas características: o amor, a alegria, a paz que é de todo entendimento, longanimidade, a benignidade, a bondade, a pessoa que tem um coração puro, a pessoa que tem um coração sincero. Quem é cheio do Espírito Santo tem um coração purificado, tem um coração lavado. Por isso que faz longanimidade, de benignidade, de bondade, de fé. Então a fé também veio pelo Espírito. Então não tem como viver de acordo com a carne e ter essa fé para vencer lutas, para vencer dificuldades. Eu vou cair rapidinho. Quem vive de acordo com a carne vai cair diante das tribulações. Não tem jeito. Porque a fé, essa fé que nos faz firmes e fortes, vem pelo Espírito. É fruto. Fala da mansidão, fala da temperança, domínio próprio. E contra essas coisas, versículo 23, não há lei, não há condenação para essas coisas. Para as obras da carne, sim. Para essas coisas, não. E fala o fruto do Espírito. Quando fala aqui de fruto, é um exemplo simples que talvez alguns aqui já ouviram. É só imaginar uma tangerina, por exemplo, que ela tem várias gomos.
Imagina o fruto do Espírito assim, com seus vários dons: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade. Isso são as características que nós temos quando somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. É o fruto que é gerado em nós. Por isso que eu falei, antes dos dons, temos que nos preocupar com o fruto, o caráter. Porque perceba que o fruto ele envolve o nosso caráter. Ele envolve o nosso interior, que é transformado pelo Espírito Santo. Nós somos transformados por Ele. Então, muito mais importante é o caráter do que dom. Porque dom sem caráter é queda. Agora, quando eu tenho um caráter, o dom, ele é só uma parte de quem eu sou. O dom, quando eu sou usado por Deus, eu não estou apenas sendo usado por Deus. Eu sou uma pessoa que tem intimidade com Deus, que eu estou sendo usado. É diferente. Não adianta dom sem caráter. Caráter primeiro, e dom aquilo que Deus vai entregar para você, para a edificação do corpo da igreja. Lembrando, não é proibido buscar por dons. Paulo incentiva, mas antes de dons, fruto. Caráter. Vida transformada. Você ser uma testemunha viva do poder de Deus. Você ser uma testemunha viva do que Deus ele fez na sua vida. Você pode dizer, eu verdadeiramente sou filho de Deus, porque o fruto é transformado. Eu tenho o fruto do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo. É isso que temos que deixar guardado. Maior do que dom é fruto. Mas algumas pessoas pensam assim, mas eu não falo em línguas. Língua também é dom. Língua não é fruto. Aqui não fala dom de língua na parte de fruto. Aí quando fala de línguas, na parte de dom. E o que fala? A manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Quem dá dom é o Espírito. O dom que ele quiser, para aquilo que ele quiser fazer. Então, o dom não está na característica de fruto do Espírito. Não está na característica de fruto. Se você tem o dom de línguas, ou se você não tem o dom de línguas, essa não é a prova. A prova é o fruto. Qual é o nosso fruto? Qual é o fruto que nós temos? É fruto de vida ou é fruto de morte? Nós somos uma árvore boa ou somos uma árvore má? Qual é o nosso fruto? O fruto prova se somos cheios do Espírito Santo ou não. Jesus fala que não pode a árvore boa dar um fruto mau e não pode também a árvore má dar um fruto bom. Qual é o nosso fruto? Uma coisa é ter a aparência, não adianta, para deixar melhor, eu ter a aparência de uma árvore boa se o meu fruto é mau. Agora, é natural que a árvore boa, ela dê fruto bom, mas não pode uma árvore má dar um fruto bom. É impossível. Temos que pensar nisso. Ser guiado pelo Espírito é ser essa árvore boa, que dá fruto, que dá testemunho, para que, quando as pessoas olharem para nós, sejamos irrepreensíveis, ou seja, não tenham o que falar contra nós, e se falarem, que seja mentira e não verdade. A pior coisa é quando vemos alguém que até admirava muitas vezes e é descoberto tanta coisa errada que a pessoa vivia. É claro, é possível sim o arrependimento, se a pessoa se arrepender, sim, e ser tratada por Deus, mas é tão difícil quando vemos pessoas que viviam a vida de uma forma, mas no escondido estavam de outra forma. Deus ele não quer isso. Deus não quer pessoas disfarçadas de árvores boas. Deus quer verdadeiras árvores boas. Árvores plantadas junto à ribeira de águas, como fala Salmo 1. Pessoas transformadas por Jesus verdadeiramente. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E finaliza mais uma vez, falando das obras da carne. Cobiçosos de vanglória, querem glória para si. Irritando-nos aos outros, invejamos aos outros, divisão dentro do povo de Deus. É obra da carne. Não sejamos cobiçosos de vanglória, querendo dar glória para si, querendo dar adoração para si, dentro da casa de Deus, porque isso aqui não é uma mensagem para quem está fora, é para quem está dentro. Aleluia! É para quem está dentro. E olha o que fala, antes de falar assim, vemos em Espírito, fala, os que são de Cristo crucificaram, deixa eu ler aqui, a carne com as suas paixões e concupiscências. Lembra quando Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz a cada dia e siga-me. É essa a ideia. Nós somos crucificados em qual sentido? Nós morremos para a nossa vida. Nós morremos. Quem carrega a cruz, quem carregava a cruz naquela época, sabia que ia morrer. Se colocar uma cruz sobre os seus ombros naquela época, você vai morrer. Você vai carregar essa cruz até o local onde você vai ser morto. Quando Jesus fala isso, temos que olhar com os olhos daquela época. Cruz era símbolo de morte. É porque hoje, quando olhamos para a cruz, lembramos de Jesus, a cruz vazia, né? Lembramos de Jesus. Mas olhando com os olhos daquela época, cruz é significado de morte. Esse é o significado. Ainda quando Jesus fala, tome sua cruz e siga-me, quer dizer, eu estou morto para mim mesmo. Eu estou morto para a minha vontade. Eu estou morto para a minha natureza. Glória a Deus. Eu morri para mim. E é Cristo que habita agora. É Ele que vive em mim agora. Mas eu morri para a minha vontade. Por isso que fala, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eu matei a minha carne. Minha carne morreu. Agora é Cristo que me guia. Ser guiado pelo Espírito. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Aleluia, Jesus. É isso que Deus quer para nós hoje. Lembrando, alguns podem pensar assim, mas eu não consigo pela minha força. É por isso o Espírito Santo. Realmente, não vamos conseguir pela nossa força. Mas o Espírito Santo está conosco para nos guiar, para nos conduzir. Agora, se você quiser continuar a viver de acordo com a sua vontade, se eu quiser viver de acordo com a minha vontade, ao invés de pedir o Espírito Santo para me guiar e me conduzir, é entre você e Deus, é entre mim e Deus. Mas Paulo deixou bem claro, os que cometem tais coisas, obra da carne, não herdarão o reino de Deus. Que nós sejamos um povo guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Que nós sejamos um povo conduzido pela presença de Deus. Assim como na época de Moisés, em que a coluna de nuvem guiava o povo, e que a noite virava coluna de fogo. Quando a coluna parava, eles paravam. Quando a coluna continuava, eles continuavam. Que nós sejamos assim, guiados pelo Espírito Santo. Essa é a maior prova de quem é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, é ser guiado.